Como ir morar no lugar dos sonhos? Você já se fez essa pergunta? Já ouviu essa pergunta de alguém? Já pensou, cogitou algo a respeito? Pois é disso que nós vamos falar hoje, dando aí continuidade à série de Apocalipse. Mas antes, roda a vinheta. Bom, gente, quando eu comecei essa série, a proposta foi justamente falar de Apocalipse como nunca ouvi ninguém falar. Tanto que o primeiro vídeo tá lá, Apocalipse como você nunca viu. Por quê? Porque as pessoas que falam sobre Apocalipse sempre vêm trazendo ali algo como um terror mesmo. Tanto que eu conto lá no primeiro vídeo da série como que a minha amiga, parceira de oração, de estudo bíblico, a Magda, como que ela tinha pavor de Apocalipse, justamente por isso, porque as pessoas vêm trazendo ali um tom de muito terror, né? E está tudo errado, porque quando alguém vai vender um produto, falar de algo, ou de um lugar, ou vender uma casa, qualquer coisa que seja, um curso, o que primeiro ela fala? Ela vem trazendo ali todos os pontos positivos daquele lugar, ela daquele produto, ela vem, né, falando tudo de bom daquele produto. E para que encante, né, a pessoa que está ouvindo. Só que Apocalipse não. As pessoas que vêm falando de Apocalipse vêm falando, colocando um terror tão grande nas pessoas que, na verdade, não é sobre isso. O livro de Apocalipse tem algumas coisas lá que, quando a gente lê, parece ser aterrorizante? Sim, tem. Só que se você entender todo o contexto, você vai ver que aquilo dali não é nada que você tenha que se preocupar. Na verdade, aquilo dali são consequências de uma humanidade caída, são consequências das atitudes humanas que virão sobre a Terra. Mas aonde você quer viver? Você vai para algum lugar. E para que lugar que você escolhe ir? Você quer ir morar no lugar dos sonhos? Então, foi pensando nisso, né, que eu tô trazendo desse jeito. Aliás, pensando não, porque, na verdade, tudo que eu venho trazendo aqui é direcionamento de Deus que a gente tem recebido. Quem já conhece aí a história, porque às vezes eu falo assim, a Magda aconteceu isso, eu cito muito a Magda, e talvez você fala assim, por que ela cita tanto essa pessoa? Quem é essa pessoa? Já teve seguidor aqui que veio para o canal que perguntou, me desculpe, mas quem é Magda? Né? Então, muita gente que está chegando agora talvez não entenda quando eu cito ela, mas tem uma história aí no canal, a própria playlist de 1 ano de caminhada com Deus, se você pegar para ouvir lá, já no primeiro vídeo dessa série, você vai ver eu falando quem é ela, o que aconteceu de lá para cá, e aí você vai entender, porque na verdade ela é minha parceira, é a pessoa responsável por eu estar aqui falando de Deus no canal, porque ela que me incentivou, e de lá para cá a gente vem estudando a palavra de Deus juntas, nós somos amigas oração, amigas de estudo bíblico, de receber aí tudo que Deus tem para nós, e ela é uma pessoa que conversa muito com Deus, e Ele tem trazido muitas revelações para ela, para mim, sabe? E tudo dentro da palavra de Deus. A gente vem recebendo coisas que tudo está lá na palavra de Deus, porque nada pode sair fora. Senão não seria Deus falando, não é mesmo? Então, gente, presta atenção. Como que eu vou atrair pessoas para o time do bem, como a gente gosta de falar? Pelo medo. Porque é isso que acaba acontecendo. Eles querem atrair as pessoas pelo medo. Deus não quer que você queira ir para o céu porque você tem medo de ir para o inferno. Não é isso. É a mesma coisa de você se relacionar com alguém por interesse, porque aquela pessoa pode te dar alguma coisa e você tem medo de faltar aquela coisa, então você aceita estar do lado daquela pessoa.
Isso é correto? Não. Deus não quer que você queira ir para o céu por medo de ir para o inferno. Não é sobre isso. Ele quer, sim, que você queira ir morar do lado dele por entender o amor imenso que ele tem por você, por entender qual é o sentido de tudo isso. Então, quando as pessoas começam a falar, né, ali impondo medo, isso está tudo errado. Então, por isso, eu estou aqui. Eu já vou incentivar quem já viu, tá? Ver novamente com toda a atenção o primeiro e o segundo vídeo. Esse é o terceiro vídeo da série, porque lá no primeiro e no segundo vídeo eu venho enfatizando a Nova Jerusalém, essa cidade dos sonhos, este lugar maravilhoso que é o lugar dos sonhos. Gente, quem é que não quer viver num lugar onde não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter perda, não vai ter doença, não vai ter preocupação, não vai ter preocupação com nada, nem com o dia de amanhã, nem com que, ai, eu tenho que trabalhar porque senão não vou ter o meu sustento. Um lugar onde vai ter a árvore da vida. Ela lá tá falando dos 12 frutos, um para cada mês, representando o nosso sustento. As folhas das plantas que são curativas para qualquer mal-estar, qualquer coisinha que a gente possa sentir, as folhas servirão para a cura. Olha para você ver. Um lugar maravilhoso que, para ir morar lá, a gente precisa aprender algumas coisas. Primeiro, reconhecer o amor de Deus e entender que Ele nos amou primeiro. E só isso por si só já basta para poder a gente querer estar do lado de alguém desse jeito. Poxa, alguém que me amou sem eu ter nada para oferecer. Alguém que me amou, sendo que eu estava lá cheia de pecado, cheia de defeitos, cheia de erros, toda com a vida toda conturbada. E aquela pessoa olhou para mim e me amou. Me amou. Olha, eu gosto muito de trazer, né, para os exemplos da nossa vida, para que a gente entenda. Porque pensa bem, alguém que olha para você e consegue enxergar a sua essência com a qual você foi formado, porque fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. É por isso que Ele nos amou primeiro, porque foi Ele que nos criou. Então Ele sabe o amor empenhado. Ele sabe como foi que Ele criou cada um de nós, com tanto amor. Então, quando a gente é pai e mãe, é mais fácil entender, porque a gente ama tanto um filho e a gente pode ter mais de um filho e às vezes um ali andou correto, é aquela pessoa mais próxima a você, mais carinhosa, e o outro talvez se perdeu pelo meio do caminho, foi fazer coisa errada. Você não deixa de amar. Você não deixa de amar porque aquele filho está fazendo coisa errada. Você sofre, você sente dor, você fica com um pesar tão grande no coração, mas você não deixa de amar. Você continua amando e querendo que ele caia na real, caia em si e perceba que está indo por um caminho errado e se achegue a você para que você o ajude a melhorar. Não é dessa forma? É dessa forma que Deus nos ama. É dessa forma que Ele nos ama. E aí, na medida que nós fomos avançando ali, estudando o Apocalipse, nós entendemos que as cartas, logo ali no início, as cartas às igrejas, na palavra de Deus, tem vários versículos que nos mostram que nós somos considerados a igreja, o corpo de Cristo, né? E ali foi direcionado os nomes das igrejas, mas o intuito das cartas é para mim, para você, para as pessoas daquela época, para as pessoas de todas as épocas desde então até hoje e vai continuar sendo até chegar aquele dia que concluir toda a obra e que Jesus nos levar para ir morar na Nova Jerusalém. Então, as cartas às igrejas nada mais é do que cartas para cada um de nós. Cada um de nós. Quando eu e a Magda percebemos isso, a gente começou até a brincar. Qual igreja que eu sou? Qual que eu tenho sido? Né?
Qual que eu devo ser? A gente começou ali a olhar e ver cada detalhezinho que estava falando nas cartas. Mas hoje eu ainda não vou entrar nas cartas. Estou mencionando porque nos próximos vídeos, não sei se um ou dois, que eu vou levar para falar de todas, são 7 cartas. E aí eu vou enfatizar cada uma das cartas para que você possa analisar e ver em qual delas você se encaixa, ou de repente você se encaixa em mais de uma, né? Porque hoje eu quero enfatizar sobre o que de fato nos levará a entender essas cartas, é entender primeiro o amor de Deus, é entender primeiro que toda a palavra de Deus está mostrando o amor dele por nós. Tudo se converge no amor de Deus por nós. E aí, eu separei alguns versículos. Primeiro, lá em Jeremias 31:3, que vai falar assim, ó: o Senhor apareceu-me de longe, dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. E aí, lá em Romanos 8, 38, 39, fala assim, ó: porque tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa mais linda. Quando a gente decide abraçar este amor, não existe nada, nem no céu, nem na terra, nem nas profundidades, que pode nos separar deste amor. Olha que notícia maravilhosa. Olha que notícia maravilhosa. E aí, ele sempre vem declarando todo o amor dele por nós primeiro. E só que quando a gente vai analisar, a gente percebe que a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, não entendeu ainda este amor. Quando Jesus esteve aqui, o que Jesus fez? Ele pegou lá os 10 mandamentos e resumiu em apenas 2, para que a gente entendesse de uma forma mais simples, porém efetiva, concisa, porque eu já falei diversas vezes aí que basta que a gente cumpra com esses 2 mandamentos, esse resumo, na verdade, que a gente vai estar cumprindo com todo o resto. Porque quem consegue fazer essas 2 coisas, o resto já vai estar fazendo também. Porque será incapaz de fazer todo aquele resto lá se estiver cumprindo com isso aqui. E qual é o primeiro e grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Também já falei diversas vezes. Mas trago de novo essa mensagem porque ela é importantíssima para dar seguimento a este assunto de Apocalipse. Amar a Deus sobre todas as coisas é dá-lo a maior importância em tudo. Ele é mais importante do que sua própria vida, que foi ele que te deu. Ele é mais importante que o sustento, ele é mais importante que seu filho, que pai, mãe, trabalho. Ele é mais importante do que tudo. Do que tudo. E como que você pode falar que ama a Deus se você não tira um momento do seu dia para ter tempo de qualidade com Ele? Isso é amar? Vamos trazer para os nossos relacionamentos. Se você começa a namorar alguém, o que você faz? Você sempre vai ter ali um momento de qualidade com aquela pessoa, né? Você vai ter sempre aquele momento de qualidade, que é o que vai fazer com que os laços vão se estreitando cada vez mais e que vão se conhecendo cada vez mais e aquele amor vai crescendo e se solidificando. E talvez você possa dizer assim, ah, Jocélia, mas isso é no começo do namoro, depois casa, o negócio vai ficando diferente. Mas eu pergunto, se não tiver essa solidificação
e não for alimentada de alguma forma depois, mesmo que os afazeres aumentam e não dê para ser exatamente como era ali no início, estou falando de relação humana, tá? Se sustenta, às vezes vai se arrastando ao longo dos anos, mas uma coisa que vai ficando desgastante. Por quê? Porque deixou-se de dar a atenção devida, deixou de dar a importância ali que precisava. Podemos pegar aí e observar os casais, as pessoas que mais são felizes, são aquelas que se importam uma com as outras, aquelas que têm tempo de qualidade. Filhos felizes são aqueles que têm tempo de qualidade com os pais. Pode notar. Os filhos que mais dão problemas na vida são aqueles que cresceram sem atenção. Eles, às vezes, não vão dar problemas de se meter em coisa errada, mas vão ser pessoas que não vão ser felizes, que vão ter problemas emocionais, dificuldade de resolver, vão viver, às vezes, em psicólogos. Por quê? Porque faltou o tempo de qualidade e atenção devida. Faltou. E aqui eu estou falando de relacionamento humanos que são falhos, cheios de falhas. Uma vez que a gente decide se relacionar com Deus, o amor dele é perfeito, jamais irá falhar. E se a gente estiver conectado nesse amor, se alimentando, suprindo diariamente, numa via de mão dupla, ele me ama, eu também correspondo a esse amor, tendo esse tempo de qualidade. Afinal, se eu amo, eu quero estar perto, eu quero estar junto, eu também quero deixar o outro feliz. E com Deus não é diferente. Às vezes a gente tem mania de olhar Deus como, Deus está lá e eu tô cá, eu recorro a Ele só quando eu preciso. A Magda mesmo, ela no início tinha essa concepção. Quando eu preciso, vou lá, faço uma campanha de 7 dias, de 9 dias de oração, peço a Ele aquilo que eu estou precisando e recebo. Pronto. Não preciso ficar incomodando Deus. E quantas pessoas fazem isso? Quantos de nós fazemos isso? Né? Porque eu também não estou me excluindo. Porque antes de eu ter essa consciência deste amor e dessa necessidade de ter tempo de qualidade, de que é isso que vai demonstrar que eu amo acima de todas as coisas, quando eu determino um tempo de qualidade com ele, eu não coloco nada no lugar disso. E eu deixo bem claro para as pessoas, olha, este é o meu momento de qualidade com Deus, eu não quero ser interrompida, de forma nenhuma. Antes, eu vivi uma vida que eu achava, até então, que eu estava fazendo a coisa certa, porque eu não tinha essa consciência dessa forma. Mas a partir do momento que eu passei a ter essa consciência, minha mente mudou. Então, o que eu quero trazer à consciência hoje é desse amor. Que se você amá-lo acima de todas as coisas, depois você vai conseguir se amar da forma correta e vai amar o próximo da forma correta. Respeitando, mas também se fazendo ser respeitado. E aí a coisa começa a fluir. E aí você vai entender que não é pesado obedecer aos mandamentos. Pelo contrário. Pelo contrário. Porque amar é isso. E os mandamentos, eu canso de falar que obediência produz proteção. E aí fala assim, Jocélia, mas não existe a luta da carne contra o espírito? Sim, existe. E a gente só vai perder essa luta, a gente só vai fortalecer a carne contra o espírito se a gente não tiver esse momento de intimidade. Porque aí a gente não vai estar alimentando o espírito. E aí sim, né, como Paulo falava do espinho na carne, que tinha um espinho na carne, todos nós temos espinhos na carne. E se a gente alimentar mais ela, a gente vai perder feio. E como que a gente alimenta o espírito? Tendo comunhão diária com Deus. Nutrindo este amor. Porque através dele, o espírito vai se fortalecer e nada de desejo da carne fará sentido diante do prazer que é estar na presença de Deus. Por isso que eu falo, sozinho nós não damos conta. A partir do momento que a gente se conecta com ele e alimenta diariamente essa conexão, tudo fica mais tranquilo.
As lutas vêm? Vêm. Os sentimentos se abalam, tem hora sim, mas ele está sempre ali, segurando a nossa mão, nos apoiando, falando, calma, vai passar. Isso aqui é só um vento. Isso aqui vai te trazer um aprendizado. Isso aqui vai te trazer um crescimento, meu filho, minha filha. E aí eu separei outros versículos que mostram que depois dele declarar em tantas passagens bíblicas o seu amor, aquele próprio versículo famoso de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que é uma declaração de amor mais linda do que essa? Depois de tantas declarações de amor, ele também nos convida a amá-lo. Ele nos convida a esse relacionamento íntimo e pessoal com ele. E aí, ó, lá em Deuteronômio 6,5 fala: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Em Mateus 22,37, Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Lá em Marcos 12,30, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Aqui as mesmas palavras sendo repetidas, 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 te convidando. Lá em João 14,15, vem falando: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, não tem como você falar que ama a Deus se você não guarda os mandamentos, se você não o coloca em primeiro lugar. Como que você vai falar que ama Ele se você não o coloca em primeiro lugar? E João está falando: se me amais, guardarei os meus mandamentos. E aí, lá em 1 João 5,3, que eu vou até... Eu coloquei primeiro aqui só esse versículo, mas eu vou pegar aqui na Bíblia que eu quero ler 3 versículos. 1 João 5, versículo 3 ao 5. Olha para você ver. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer a seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E foi o que eu acabei de falar. Quando a gente ama, a gente não sente peso algum de fazer o que é certo. Porque o que são os mandamentos, gente? São coisas que nos protegem de sofrer. De sofrer. Por quê? Porque quem comete coisas erradas atrai para si as consequências. E quem pratica coisas boas atrai para si consequências boas. Não é assim? Então, aí fala assim, ó: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando a gente crê que Jesus Cristo veio nos resgatar, nos entregamos de corpo e alma nas mãos dele, isso é a vitória, né? E aí no 5 fala: quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então é sobre isso, gente. É sobre isso. É sobre este amor que nos constrange. Nos constrange porque nós não merecíamos, mas ele nos amou primeiro e nos convida a amá-lo. E para amar, precisamos conhecer. A partir do momento que a gente convive, que a gente conhece, que a gente vai nutrindo essa intimidade, é impossível não amá-lo. É impossível. Então, o amor a Deus não é apenas um sentimento, né? Mas é uma ação, é um compromisso diário, é um compromisso de dedicarmos a nossa vida a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É Ele que vai nos ajudar a vencer o mundo, a vencer os desejos da carne, os espinhos da carne, e a entender que esse amor dele é um presente, né? Ele é um presente que a gente precisa corresponder, não é mesmo? Então, a partir dessa consciência, a gente vai entender o que é cada carta daquela, registrada ali em Apocalipse, trazendo ali um despertamento para cada um de nós em que a gente precisa se atentar. É um pai falando: filho, olha, você precisa mudar isso. Filho, você está tolerando coisa que não pode tolerar. Filho, você está deixando o nosso relacionamento se esfriar.
Cadê? Você não está vindo todos os dias falar comigo? Cadê nosso momento de qualidade? Filho, olha, você está ficando muito desapercebido, está deixando passar infiltração. Olha, acorda, não pode não. Você vai ver que coisa mais linda que é cada uma daquelas cartas ali, tá bom? Então, espero que você tenha, de fato, absorvido cada uma dessas coisas que eu falei aqui, para que na próxima semana a gente entra nesse assunto de cada cartinha dessa, para a gente aprender cada vez mais e se encantar cada vez mais com este livro, que sim, é o livro que nos traz amor, esperança, paz e tranquilidade de que um dia sim iremos morar neste lugar dos sonhos, seguindo cada instrução que tem neste livro. Fiquem todos com Deus e vejo vocês na próxima semana.